Bom, e época de carnaval é sempre um período, né? Uma mistura assim de chuva, né? Com mudança de temperatura. E muita gente começa a sentir realmente essa mudança na pele. E aí começam a aparecer gripes, resfriados, somados a, claro, também uma mudança de comportamento, né? As pessoas começam a já pensar nesses dias de carnaval e extrapolar até um pouquinho a mais. Então, para chamar a sua atenção, olha só, nós vamos falar sobre esse assunto aqui no nosso Revista Meio Norte, na nossa manhã. Nós já estamos recebendo aqui a nutricionista Ágata. Bom dia, Ágata. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Olha, a Ágata, ela vai falar com a gente justamente sobre a parte de prevenção, né? Sobre a alimentação. Mas primeiro, a gente convidou, Ágata, o doutor Luciano Mourão, que é infectologista, para mostrar para a gente qual é a diferença entre o resfriado e uma gripe, também para o pessoal já se situar e entender, né, também o que isso pode interferir, como que não deve evoluir, de como a alimentação, aí a gente já vem na sequência, pode ajudar também. Olha aí. Sou o Dr. Luciano Mourão, sou médico infectologista e hoje venho tirar uma dúvida muito frequente nos consultórios. Gripe e resfriado são a mesma coisa? Na realidade, ambas são causadas por vírus e elas têm sintomas respiratórios. A transmissão é semelhante, através de gotículas. Quando a pessoa, por exemplo, espirra próxima a outra, tosse, fala ou por objetos contaminados. Então, a prevenção, ela consta basicamente da higiene, de não estar tossindo e espirrando próximo às outras pessoas e o uso da máscara ou de lenços nesses momentos. É importante que as pessoas tenham cuidado com os sintomas que se prolongam, porque essas duas doenças são normalmente doenças autolimitadas. Elas são chamadas doenças benignas, ou seja, normalmente elas vão durar entre 5 e 10 dias e elas têm autorresolução, sem a necessidade, por exemplo, de internação ou uso de muitos medicamentos. Em geral, são tomados medicamentos para os sintomas que a pessoa apresenta, por exemplo, febre, dores no corpo. E é importante que as pessoas que estejam ou com resfriado ou com gripe tenham repouso total, boa alimentação e se hidratem muito bem durante esse período. Vamos diferenciar os sintomas. Então, os sintomas da gripe são mais fortes. Em caso de pessoas com imunidade baixa, por exemplo, crianças, extremos de idade ou pessoas com doenças crônicas, podemos ter casos de gravidade de gripe necessitando de internação e em alguns casos mais raros até pode levar ao óbito. Então é importante ficar atento aos sintomas: dor de cabeça, dor no corpo, febre, cansaço, fraqueza, indisposição. No caso do resfriado, basicamente a pessoa tem dor de garganta, tem dor de cabeça, tem espirros e coriza. Então, dessa maneira, a gente diferencia facilmente essas duas doenças respiratórias causadas por vírus. Tá aí, gente, é tudo que a gente não quer, né? Pelo amor de Deus, é tudo que a gente não quer. Ainda mais agora, a véspera desse feriadão. Então, a gente precisa realmente trabalhar com a prevenção, mas tudo começa bem antes, né, Ágata? Ah, com certeza, que é o que a gente tenta trabalhar com a mudança de padrões de alimentação. Até porque nessas eventualidades é comum que hajam as viroses, as gripes, os resfriados e também as crises alérgicas. Para quem tem, por exemplo, sinusite alérgica, rinite alérgica, eles ficam muito suscetíveis, principalmente porque, como você falou, na mudança de padrão de comportamento, eles vão se alimentar diferente, vão dormir em outro horário, talvez beber menos água, provavelmente beber menos água. É um período em que as pessoas não comem tão bem, então a imunidade vai sofrer. Ingestão de álcool também, né? Ingestão de álcool é um dos fatores que os estudos mais apontam como redutor de imunidade. E como fortalecer a imunidade? Precisa ser um hábito constante? Qual a dica que de cara você já daria para alguém que quer ter uma imunidade alta? Olha, Raquel, funciona como uma poupança, sabe? Todos os dias você tem que depositar lá um pouquinho para que em algum momento, quando o sistema imunológico for recrutado, ele está preparado e ter reservas suficientes para conseguir atacar, para conseguir agir. Então, por exemplo, as frutas, as hortaliças, né, as verduras,
os legumes, os vegetais em linhas gerais, eles fazem toda essa linha de frente. Porque eles têm nutrientes, né, que vão atuar fortemente na imunidade. Mas não existe essa coisa, como por exemplo, às vezes o paciente está gripado e manda mensagem para mim, o que eu devo mudar na minha alimentação agora? Provavelmente nada. Porque naquele período, como o doutor acabou de explicar no vídeo, não vai adiantar muita coisa. É esperar pelo tempo, tratar os sintomas e ter cuidados para que ela não agrave. Mas a gente costuma orientar que o paciente se alimente bem a longo prazo para que naquele momento ele esteja preparado. E até mesmo quando houver uma contaminação, porque às vezes o sistema imunológico ele vai conseguir evitar o contágio, mas às vezes não vai. Às vezes a pessoa vai se contagiar de alguma forma. E aí ele vai estar preparado para que os sintomas sejam mais leves. Então tem gente que tem ali um resfriado e consegue exercer as suas funções. Tem gente que pega gripes mais fortes e fica de cama. Verdade. E é sobre isso. E quanto às vitaminas, né? Porque aí sempre acontece aquela coisa, ah não, tô resfriado, tô gripado, vou tomar vitaminas, vou potencializar as vitaminas. As vitaminas, elas devem estar dentro desse hábito alimentar? As vitaminas, Raquel, a gente sempre orienta que quando você consegue ter um consumo equilibrado dos vegetais principalmente, das oleaginosas, das fontes de fibra e principalmente também fazendo exercício, a gente vai conseguir naturalmente no estilo de vida mais saudável extrair o suficiente de lá. Então, em algum momento posso precisar suplementar uma vitamina? Pode, mas na maioria das vezes, quando você faz isso por conta própria, sem ter uma instrução, você está gastando dinheiro de forma desnecessária, jogando fora. Porque, por exemplo, fala-se muito sobre a vitamina C, né? A gente sabe que a vitamina C tem um papel muito importante na imunidade e as pessoas compram a vitamina C efervescente para tomar, principalmente quando estão doentes. Então, sempre que você chegar nas farmácias, você pode até observar que nesse período de mudanças climáticas, eles mudam a localização desse tipo de produto para deixar mais visível vitaminas, complexos vitamínicos, vitamina C, zinco, que também é muito importante. E desde a pandemia da Covid, o zinco e a vitamina D têm sido muito consumidos sem prescrição. As pessoas chegam na farmácia e fazem a compra. Às vezes vai ser necessário suplementar. Mas por que a pessoa precisa ter um cuidado de conversar com o profissional? Porque ela pode estar tomando doses acima do ideal. Olha e aí. Aquilo ser, inclusive, prejudicial para ela. Tá vendo? E aí você falou também dos comportamentos, né? O exercício físico. O que mais que você destacaria que é imprescindível para fortalecer essa imunidade? Sono e hidratação, que são aspectos que não são tão óbvios, né? Porque a gente sempre lembra do exercício e lembra da comida, mas o sono e o consumo de água, eles são tão importantes quanto os demais para a imunidade. Então, por exemplo, o exercício. O exercício, a longo prazo, Raquel, ele faz um papel de estruturar um sistema imunológico mais forte. Em contrapartida, exercício físico muito intenso, em períodos em que esses outros cuidados não estão indo bem, pode deixar a sua imunidade mais baixa. É verdade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que no Nordeste tem crescido muito mais ao longo do país inteiro. O beach tennis, que é uma modalidade maravilhosa, mas como há um contato muito próximo com outras pessoas, é o ar livre. Então, por exemplo, às vezes começa ali uma chuvinha e a turma não quer parar de jogar, então eles continuam jogando e aí tem o contato com a areia. Às vezes a pessoa passa horas jogando, não se hidrata, não lancha. Então, crossfit também é uma modalidade muito intensa, contato muito próximo de outras pessoas, muita perda de líquido, porque as pessoas fazendo essas atividades vão suar bastante. Se não tiver o cuidado de ter a reposição, no curto prazo a imunidade pode ficar muito mais sensível e ela demora mais para te recuperar. Inclusive, uma outra observação também é que nessas situações, quando você estiver doente, quando você perceber que a imunidade está mais frágil, evitar fazer exercício, principalmente quando o exercício é um desse tipo, né, muito intenso. Aí, e o sono, que também agora para o carnaval, muita gente diz, vai na intensidade, né, não dorme, e aí vem o pós-carnaval com tudo isso, né, e aí precisa dar uma equilibrada, né, Agatha? Precisa dar uma equilibrada, dormir. Precisa entender que toda máquina precisa recarregar a bateria, não só se alimentando, não só se hidratando, mas também dormindo, porque o sono, ele é muito relevante. Os estudos, eles têm sido muito consensuais em afirmar que o sono é importante para a nossa saúde como um todo,
não só para a imunidade, mas nós estávamos até conversando aqui no intervalo a respeito das rotinas muito intensas. Então, por exemplo, pessoas que trabalham muito e que não têm o cuidado de ter ali o mínimo de horas suficientes para o sono, elas estão mais suscetíveis a quedas de imunidade. Então, é necessário compreender que o corpo precisa desses intervalos de recuperação. Exatamente. Então, tá aí maravilhosa a nossa entrevista completa. E eu quero dar a dica para você também, quiser acompanhar a Ágata. É Ágata com THA. Novamente, não é isso? A Nutri. Ágata, a Nutri. Para você seguir por lá também. Muito obrigada pela sua presença. Foi excelente o nosso bate-papo. Vai estar também disponível. Mandar um beijo também para você que está online.